Olá pessoal! Bom, neste vídeo vamos falar da convolução de duas funções, que é uma operação que pode ser utilizada no cálculo de transformadas inversas. A definição é a seguinte: sejam f e g, duas funções definidas no intervalo de 0 até mais infinito até os reais, duas funções seccionalmente contínuas. Então, a convolução de f e g é uma nova função h, também definida no intervalo de 0 até mais infinito até os reais, que é uma função dada pela integral seguinte: h de t, denotada por f estrela g de t, é igual à integral desde 0 até t de f de tau vezes g de t menos tau diferencial de tau. Então, a notação que usamos para a convolução é f estrela g ou, também dito, f asterisco g. Vejamos um exemplo. Se f de t é igual a e elevado a t e g de t é igual a t, calcule a convolução de f e g. A resolução é a seguinte: pela definição, f asterisco g de t vai ser igual à integral de 0 a t, f de tau, g de t menos tau, diferencial de tau. Neste caso, substituindo as funções, vamos ter integral de 0 a t, e elevado a tau, que multiplica a t menos tau, diferencial de tau. Integrando por partes aqui, isso vai ficar t menos tau e elevado a tau, integrando desde 0 até t, mais a integral de 0 a t de e elevado a tau, diferencial de tau. Substituindo os extremos da integral, vamos ter que isto fica menos t mais e elevado a t menos 1. Vejamos agora algumas propriedades da convolução. A primeira é que a convolução de f e g é igual à convolução de g e f, ou seja, a convolução satisfaz uma propriedade comutativa. No item 2 temos uma propriedade associativa, ou seja, a convolução de f e g convolução com h vai ser a mesma coisa que fazer a convolução de f com a convolução de g com h. No item 3 temos que, se a convolução de f e g é multiplicada por uma constante c, então o resultado é a mesma coisa que fazer a convolução de c por f, da constante por f, com g. E também é a mesma coisa que fazer a convolução de f com c por g. Ou seja, a convolução satisfaz uma propriedade tipo linearidade. Já no item 4, o que a gente tem é uma propriedade distributiva. Ou seja, a convolução de f com g mais h vai ser igual à convolução de f com g mais a convolução de f com h. Vamos fazer a demonstração do item 1, da propriedade comutativa. Bom, sabemos que a convolução de f com g vai ser igual à integral de 0 a t de f de tau, g de t menos tau, diferencial de tau. Aqui, introduzindo uma nova variável u igual a t menos tau, vamos ter que a convolução de f e g vai ser igual. Primeiro colocamos os limites de integração. Quando tau vale 0, u vale t, então o primeiro limite seria t. Depois, quando tau vale t, u seria 0, então o último limite seria 0. Então, e aqui na integral, substituindo tau, vai ficar f de t menos u. E depois, substituindo t menos tau em g, vai ficar g de u. O diferencial de tau é menos diferencial de u. Podemos eliminar esse sinal negativo trocando os limites de integração. Então vai ficar a integral de 0 a t, g de u, f de t menos u, diferencial de u. Se observamos com calma, esta última fórmula é a convolução de g e f, na qual, ao invés de colocar a variável de integração tau, temos colocado como variável u.
As outras propriedades podem ser provadas de maneira similar. Vejamos mais um exemplo. Calcule a convolução de f e g se f de t vale sin de t e g de t vale cos de t. A resolução é a seguinte. Convolução de f e g de t vai ser a integral de 0 a t de f de tau, que seria sin de tau, vezes g de t menos tau, que vai ser cosseno de t menos tau, diferencial de tau. Aqui utilizamos uma identidade trigonométrica. Sabemos que sin de a cosseno de v vai ser igual a sin de a mais v mais sin de a menos v sobre 2. Então, esta integral vai ficar a integral de 0 a t, sin de t, que seria a soma de tau mais t menos tau, mais sin de 2 tau menos t, que vai ser tau menos t menos tau. Tudo isso sobre 2. Diferencial de tau. Ao integrar em relação a tau, isto vai ficar sin de t por tau sobre 2 menos cosseno de 2 tau menos t sobre 4, o que deve ser integrado entre 0 e t. Substituindo t primeiro no tau, vamos ter t sin de t sobre 2 menos cos de t sobre 4. Depois, substituindo o 0, vai ficar 0 menos cosseno de menos t sobre 4. Utilizando a propriedade de que o cosseno é uma função par, vai ficar que o cosseno de t é eliminado e então fica t sin de t sobre 2. A propriedade mais importante da convolução está contida no seguinte teorema, chamado teorema de convolução. Se f e g são funções que estão definidas no intervalo de 0 até mais infinito até os reais, são funções seccionalmente contínuas e de ordem exponencial, então a transformada de Laplace da convolução de f e g vai ser igual a transformada de Laplace de f vezes a transformada de Laplace de g. Ou seja, ao calcular a transformada da convolução de f e g, o resultado vai ser simplesmente o produto da transformada de Laplace de f com a transformada de Laplace de g. Vamos fazer a demonstração deste teorema. Começaremos com o termo da direita. A transformada de Laplace de f vezes a transformada de Laplace de g vai ser igual, pela definição de transformada de Laplace, a integral de 0 a infinito de e elevado a menos s tau, f de tau diferencial de tau, que multiplica a integral de 0 a infinito de e elevado a menos su, y de u diferencial de u. Colocando tudo numa integral dupla, isto vai ficar a integral de 0 a infinito, a integral de 0 a infinito, de e elevado a menos s tau mais u, f de tau, y de u, diferencial de tau, diferencial de u. Fazendo a mudança t igual a tau mais u, onde vamos trocar a variável u, vai ficar que a transformada de Laplace de f de t vezes a transformada de Laplace de g de t vai ser igual a integral de 0 a infinito da integral, aqui vamos colocar os limites para t, de e elevado a menos st, f de tau, g de t menos tau, diferencial de t, diferencial de tau. Agora, os limites para t são os seguintes. Quando u vale 0, t vale tau. Então, o limite inferior vai ser tau. E quando u vale infinito, t vale infinito. Então, o limite superior vai ser infinito. Se a gente olha os limites num gráfico de t e tau, vamos ver que a região de integração nesta integral dupla está limitada pela reta tau igual a 0 e pela reta t igual a tau. Pelo teorema de Fubini, podemos trocar a ordem de integração. Então vai ficar a integral de 0 a infinito, que seriam os limites de t. Agora os limites de tau serão de 0 a tt. De e elevado a menos st, f de tau, g de t menos tau, diferencial de tau, diferencial de t. Agora isto vai ficar a integral de 0 a infinito. Posso extrair o e elevado a menos st, porque não depende de tau, pela integral de 0 a t, f de tau,
y de t menos tau, diferencial de tau, diferencial de t. Então, se a gente observa esta última integral, vai ficar integral de 0 a infinito, elevado a menos st. E essa integral aqui é a convolução de f com y, de t diferencial de t. Finalmente, obtemos uma integral que é exatamente igual à transformada de Laplace da convolução de f e y. Vejamos um exemplo. Calcular a função h de t dada pela convolução de e elevado a 3t com seno de 2t. Então, aplicando a transformada de Laplace, vamos ter que a transformada de h de t, pelo teorema, vai ser a transformada do exponencial e elevado a 3t vezes a transformada do seno de 2t. Então, a transformada de h de t vai ficar 1 sobre s menos 3 por 2 sobre s quadrado mais 4. Utilizando frações parciais, podemos decompor esta expressão em frações parciais e vamos ter 2 sobre 13 por s menos 3 menos 2s mais 6 sobre 13 por s quadrado mais 4. Então, h de t vai ser a transformada inversa de 2 sobre 13 por s menos 3 menos 2s sobre 13 por s quadrado mais 4 menos 6 sobre 13 por s quadrado mais 4. Estas últimas transformadas inversas são conhecidas e são as seguintes: 2 sobre 13 elevado a 3t menos 2 cosseno de 2t menos 6 sobre 13 por 2 sen de 2t, onde temos colocado um 2 no numerador e no denominador para que tenha a forma da transformada de seno de 2t. Finalmente, isto fica 2 sobre 13 elevado a 3t menos 2 cosseno de 2t menos 3 sobre 13 sen de 2t. No exemplo seguinte, calcule a função x de t dada pela convolução de três funções: 6, convolução com e elevado a 2t, convolução com e elevado a menos 3t. Então, aplicando a transformada de Laplace e usando o teorema de convolução, vamos ter que a transformada de Laplace de x de t vai ser igual à transformada de Laplace de 6 vezes a transformada de Laplace de e elevado a 2t vezes a transformada de Laplace de e elevado a menos 3t. Então, isso vai ser 6 sobre s vezes 1 sobre s menos 2 vezes 1 sobre s mais 3. Decompondo em frações parciais, temos menos 1 sobre s mais 3 sobre 5 por s menos 2 mais 2 sobre 5 por s mais 3. Aplicando transformada inversa a essa última expressão, vamos ter menos 1 mais 3 quintos e elevado a 2t mais 2 quintos e elevado a menos 3t. Neste seguinte exemplo, calcule a transformada inversa de 1 sobre s quadrado por s menos 1. Pelo teorema de convolução, temos que se a transformada de Laplace de f de t é igual a f de s e a transformada de Laplace de g de t é igual a g de s, então a transformada inversa do produto de f de s por g de s não é outra coisa que a convolução de f com g. Aqui neste exemplo, temos que 1 sobre s quadrado é a transformada de Laplace de t e 1 sobre s menos 1 é a transformada de Laplace de e elevado a t. Então, a transformada inversa do produto dessas duas transformadas, que seria 1 sobre s quadrado por s menos 1, não é outra coisa que a convolução dessas duas funções, de t com e elevado a t. Essa convolução já foi calculada aqui no primeiro exemplo, e o resultado é e elevado a t menos 1. Temos outro exemplo.
Resolva a seguinte equação integral, x de t igual a 100 de t mais a integral de 0 a t elevado a tau por x de t menos tau diferencial de tau. Em outras palavras, a função incógnita nesta equação é o x de t. Se observamos com calma, essa última integral é a convolução do e elevado a t com o x de t. Então, aplicando transformada de Laplace, se f de s é igual à transformada de Laplace do x de t, vamos ter a transformada de Laplace do x de t vai ser igual à transformada de Laplace do sin de t mais a transformada de Laplace da convolução de e elevado a t por x de t. Pelo teorema de convolução, isso é o produto. Transformada de e elevado a t vezes a transformada de x de t. Isso vai ficar f de s vai ser igual à transformada do seno, que é igual a 1 sobre s quadrado mais 1, mais transformada do e elevado a t, que vale 1 sobre s menos 1, vezes transformada do x, que é igual a f de s. Isolando f de s desta equação, temos que é igual a s menos 1 sobre s menos 2 por s quadrado mais 1. Utilizando frações parciais aqui, isto vai ficar 1 sobre 5s menos 2 menos 1 quinto de s menos 3 sobre s quadrado mais 5. Dessa forma, o x de t vai ser a transformada inversa dessa última expressão, que vai ficar e elevado a 2t sobre 5 menos 1 quinto cosseno de t mais 3 quintos sin de t. E finalmente, neste último exemplo, vamos resolver uma equação íntegro diferencial, que é dada pelo seguinte: mais 4 vezes e elevado a 4t convolução com y igual a 1, com a condição inicial y de 0 igual a 0. É chamada equação íntegro diferencial porque a incógnita está na derivada, né? Tem um y', e também está na integral, aqui na convolução. Então, aplicando a transformada de Laplace e utilizando o teorema de convolução, vamos ter a transformada de y' mais 4 vezes a transformada da convolução de e elevado a 4t com y igual à convolução de 1. Pela propriedade, a transformada da derivada vai ser f de s menos y de 0 mais 4 vezes, pelo teorema de convolução, fica a transformada de Laplace de e elevado a 4t vezes a transformada de Laplace do y, que é o f de s, igual a 1 sobre s. Então vai ficar f de s, y do 0 vale 0, então não acrescenta nada, mais 4 vezes 1 sobre s menos 4 por f de s igual a 1 sobre s. Isolando f de s, vai ficar s menos 4 sobre s por s quadrado menos 4s mais 4. Vemos que um fator do denominador é um quadrado perfeito. Então, isto vai ficar s menos 4 sobre s por s menos 2 ao quadrado. Utilizando frações parciais, temos que a transformada do y de t vai ser menos 1 sobre s mais 1 sobre s menos 2 menos 1 sobre s menos 2 ao quadrado. Aplicando transformada inversa, temos que o y de t vale menos 1 mais e elevado a 2t menos t por e elevado a 2t. Ok, pessoal, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. A gente se vê no seguinte. Até mais!